texto em 1 Coríntios, capítulo 12. Coríntios, capítulo 12. Glória a Deus. Versículos 12 em diante. 1 Coríntios, capítulo 12, versos 12 em diante. Se puderem se colocar de pé em reverência à nossa tradição cristã. Nem temos. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem-se um só corpo, assim também é com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós nos foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. E se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como Ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus ordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns, Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois, operadores de milagres, e depois os que têm dons de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedade de línguas. Será que são todos apóstolos? Será que são todos profetas? Será que são todos mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm dons de curar? Todos falam em línguas? Todos têm o dom de interpretar essas línguas? Entretanto, procurem com zelo os melhores dons e eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Vamos orar. Querido Rei, Senhor e Pai, nós depositamos nosso coração e nossa confiança em Ti. Sabemos que Tu és a fonte do nosso viver e de onde nós recebemos toda a inspiração, todo o poder, toda a capacidade, porque a revelação bíblica, ela abre a nossa mente para aquilo que estava fechado e as impossibilidades da nossa vida começam a entender à luz da fé. E nós começamos a crer que é possível mudar, é possível superar, é possível romper, é possível se adaptar, é possível viver uma nova experiência em Deus. Apesar de mim, apesar da minha carne, apesar dos meus pecados, eu só preciso reconhecer
que eu sou frágil, que eu sou limitado, eu não posso confiar em mim mesmo. Apesar do Deus do mundo dizer que cada um pode conquistar o que quiser sem confiar em si mesmos, nós sabemos que nós não temos essa confiança. Nós somos da cruz. Nós somos daqueles que olham e creem. Eu não posso, Ele fez por mim. Ele fez por mim. Ele fez por mim. Tudo posso naquele que me fortalece. Oh, Jesus Cristo, enche-nos com poder e graça para ouvir, para entender por uns poucos momentos. Aquieta o nosso coração ansioso, para que possamos perceber o ensino, a admoestação e receber consolo, receber exortação, receber coragem para poder viver e vencer. Em teu nome oramos, crendo. Amém, Jesus. Poder se sentar. A igreja, o que é igreja, hein, gente? A igreja é mística, a igreja é misteriosa, a igreja não é da terra, a igreja é de Deus. A igreja não é um clube, não é uma associação, ela não é uma sociedade comum de pessoas que se resolveram por afinidades, por interesses, congregar. A igreja é um milagre. É um milagre do amor da Trindade derramado aos homens. E nós só podemos entrar nela, a igreja, através do Espírito Santo. O Espírito Santo é o batizador de pessoas para que elas possam fazer parte da igreja. Nós somos batizados em Jesus, nós somos batizados no Espírito de Jesus. Quem não é batizado no Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E nós precisamos não necessariamente fazer parte de uma grande igreja para provar que somos unidos. Nós temos é que lutar para permanecer unidos. Para que não haja divisões no nosso meio. E alguns cuidados com a supersensibilidade humanas devem ser tomados. Porque em todo o ajuntamento sempre haverão supersensibilidades. E Paulo está aqui descrevendo, já estou entrando no texto, com esse perfil no espelho, pois na verdade a nossa natureza está expressa em todo lugar. Você vai no seu trabalho, você encontra gente. Você vê na sua casa, você encontra gente. Você vai na escola, você vai na rua, gente. E no convívio e no relacionamento é que você conhece quem é quem. E aí você muitas vezes pode chegar a umas conclusões meio decepcionantes com respeito ao gênero humano, à raça humana, que alguns dizem que é uma maravilha e outros dizem que é uma podridão, né? É uma maravilha e uma podridão a raça humana. Porém, eu estou falando da igreja. E na igreja é um lugar de pessoas que foram tiradas de fora, separadas por Deus, para viverem um novo contexto. E esse contexto se chama Reino de Deus. E no Reino de Deus, esses seres humanos, essa raça, recebe um tratamento. Essa raça não está redimida dos seus erros, ela não está totalmente isenta, ela está ainda em processo de manutenção, ela ainda está no processo de aperfeiçoamento. Mas a diferença e o que dá esperança é que a igreja tem Jesus. É esperança. Então, por isso que nós devemos ter os cuidados com a supersensibilidade, os mimimis. Nós devemos ter cuidado com os ciúmes, as invejas. Nós devemos nos alegrar com o que somos, porque senão é um desastre. É o que Paulo falando, olha, porque eu não sou olho, então eu não sou do corpo, então como eu não posso cantar, então eu não vou fazer nada. Não posso cantar. A igreja só isso. É só cantar.
Se eu não tenho o dom de fulano, e aí cuidado com a autopiedade, né? Autopiedade. Se eu não tenho o dom de fulano, então também eu não vou fazer nada. Acho tão bonito. E Paulo ironiza: se eu não sou mão, então eu não sou nada? Amados, uma teoria conhecida por todos nós líderes é a teoria 20%, 80%. Já ouviu falar? Essa teoria diz o seguinte, que 20% do grupo da igreja faz o trabalho dos 80%. Isso na maioria dos casos. Eu me atrevo a dizer que aqui nessa igreja é diferente. Aleluia. Aleluia, eu estou ouvindo isso, aleluia, aleluia. O corpo humano, irmãos, é uma maravilha. Paulo diz, ele faz essa comparação entre a igreja e o corpo, e é perfeito o Espírito Santo nessa exegese de Paulo. Ela traz uma noção completa de que o corpo humano, todo ele tem uma função. As unhas têm uma função, os cílios têm uma função. Você imagina a vida sem cílios? E haver uma resina. Essas remelas, não são resinas de verdade, são orgânicas. Iriam fechar nossos olhos quando dormíssemos, e depois nós íamos ter mais como abrir os olhos. Isso ia colar aqui, se não tivesse os cílios. As sobrancelhas são para impedir com que o suor caia diretamente nos olhos. Eles escorrem atrás das sobrancelhas e descem, preservando os olhos para que a gente não fique irritado e acabe ficando cego. E então por aí você vai imaginar 1000 coisas que tem no seu corpo. Muitos dizem que o corpo é feio e querem mudar, e não se aceitam e trabalham nele o tempo todo e até morrem por causa disso, porque essa perfeição é apenas uma busca estética de um ideal impossível de ser alcançado. E um dia tem que ser vencido. O corpo é vencido pela morte. Isso é o fator inevitável da vida. Nosso corpo é perfeito e a igreja do Senhor, quem fez foi Deus. Não tem uma pessoa do membro do corpo de Cristo que seja inútil. Não tem uma pessoa do corpo de Cristo que não produza. Se de fato é do corpo de Cristo, é impossível isso acontecer. Você crê nisso? Resta então uma pergunta: se a igreja é comparativamente como o corpo humano, aonde estão o fervilhar dos dons que Deus deu a cada um de nós? Onde estão então esse fervilhar de dons? Pois se Deus distribuiu a cada um, como diz as Escrituras, Deus deu a cada um para um fim proveitoso, visando crescimento. Amém? Será que ser olhos é um sistema de Deus, é um dom extraordinário, esse sistema da visão. Esse sentido, né? O sentido da visão. É um sistema complexo relacionado a tendões, a extensões para o cérebro. É assim que são possíveis enxergar as cores e as formas, receber luz, perceber distância, proporção, cálculo. Você é capaz de calcular as coisas matematicamente através da visão. Nós somos uma máquina perfeita e extraordinária. E essa visão, ela não pode pensar que não precisa de ninguém. Se alguém é olho, vamos supor que alguém seja olho, ele não pode pensar que ele se sustenta a si mesmo, que ele é autossuficiente. Não pode pensar assim. Tem muita gente, eu lembro quando trabalhei numa empresa durante muitos anos da minha vida, você sabe, trabalhei no meio do escritório.
E muitos de nós nos consideramos assim, nossa, sem mim essa empresa, então, sem mim, ó. Eu mesmo falava isso. E às vezes brincando, às vezes não. Você já pensou o que seria dos olhos se não fosse o pescoço? Você já pensou? Porque os olhos, imagina os olhos olhando o tempo todo só para aquele relógio ali, só para aquele ponto da parede onde tem um irmão em pé. Eu não posso olhar mais nada. Terrível. Que desperdício de dom. Eu vou ficar aqui parado a vida toda. Puxa vida, então eu preciso de mais alguém. Ah, então tá. Pescoço, me ajuda aí. Ah, que bom, ainda bem que você está mexendo. Né? Agora eu posso olhar para cima, posso olhar para baixo, olhar para o lado, olhar para o outro. E agora? Eu posso olhar tudo, mas e se eu quiser ver lá fora? Aí eu vou precisar de mais gente para me ajudar. Ô Pé, dá para você me ajudar aí? Me ajuda. Eu quero sair até ali fora para me ver como é que estão as coisas. E aí vai. Todo esse mover tem que cooperar. Toda essa ação de cooperação visa essa finalidade. Que um todo se movimente em função de Cristo. Porque Cristo é que é o cabeça do corpo. Quando você come uma coisa gostosa, pensa num negócio gostoso aí. Ô, cara, depois eu vou precisar de ligar só para mostrar uma foto. Acho que é só ligar só o projetor. Ah, sim. Tá. É só abrir a escotilha do projetor, eu vou mostrar uma foto para vocês importante. Tem a ver com a pregação. Imagine você comendo um doce de leite, moço. Você comendo um doce de leite, é gostoso, né? É bom. Eu não sei se é tão nutritivo assim, sinceramente eu não sei se é, mas nem sei se eu estou podendo tanto açúcar assim. Mas, vamos supor, o paladar gosta, a boca se agrada, mas o corpo todo agradece. Porque aquilo faz bem, te dá força para você levantar dali, e com o ânimo que você sai dali, você já sai para poder fazer as coisas melhor. O alimento que você come é agradável ao paladar, mas ele te ajuda a ficar vivo, ele te ajuda a ficar de pé. Você já deve ter ouvido falar que a gente é o que a gente come. Por quê? Se a gente não comer, a gente morre. Quando nós estamos falando sobre ser igreja, o ministério do Joaquim é diferente do meu ministério. E as alegrias do meu irmão, muitas vezes eu posso pensar, puxa, mas que bênção, né? Você é um Joaquim, olha, eu queria ser um Joaquim. Eu queria ser um Joaquim. Ele tem um jeito de fazer o trabalho dele ali, de cuidar das coisas, de organizar, escrever no papel, mas eu não sei fazer isso. Pois é, mentira, eu tô brincando. Estou exagerando aqui um pouco. Mas Joaquim é organizado. Não, eu queria ser. As conquistas do Joaquim, eu não tenho que buscar pensar, puxa, eu quero ser o Joaquim. Sabe por quê? Eu não posso ser Dona Luciana, é impossível. Eu gostaria de entender e conhecer um pouquinho da experiência, do conhecimento, da arte que ela tem. Mas eu não posso ser, mas uma coisa eu posso fazer. Eu posso me alegrar nas conquistas dela, sabe por quê? E do meu irmão, sabe por quê? Porque eles são meus irmãos. Eles são meus irmãos, então as conquistas dele são as minhas conquistas. É o que esse texto está falando. Esse texto está falando justamente isso, olha. Nós somos membros que cooperam com igual cuidado, de modo que um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos se alegram com ele. Por quê? A vitória do Joaquim é minha vitória. Amém? Amém? A vitória do irmão Santo é minha vitória. Mas aí entra um ponto bem interessante também. Porque as perdas do meu irmão também são as minhas perdas. Tem que ser.
Tem que ser. Muitas vezes dizem que o ser humano é mais fácil de se solidarizar diante da tragédia do outro. Quando as pessoas veem o negócio de Brumadinho, elas saem daqui com pão e levam lá. Mas se descobrisse que alguém em Brumadinho, que os moradores todos de Brumadinho ficaram milionários da noite para o dia, o pessoal ia ficar com raiva. O ser humano normal é assim. Eles não conseguem se alegrar. O que esse povo está fazendo? Não é que eles estão ficando ricos lá. Eles devem estar roubando. Nós temos uma facilidade para nos solidarizar no meio da tragédia e da dor. Mas a gente também tem que aprender a se alegrar nas vitórias do outro. E isso aqui a gente aprende na igreja. Na igreja que eu aprendi a ser gente, na igreja que eu aprendi tudo que minha família não me ensinou, porque eu não tive base, eu nasci numa família disfuncional, sem estrutura nenhuma. Na rua eu aprendi tudo errado, vim aprender as coisas de Deus de fato, foi na igreja, fazendo curso de noivo, para depois eu casar, tudo assim, desse jeito. A gente é estruturado, entra numa escola. O reino de Deus é uma escola. E a gente aprende isso, que a gente também tem que sofrer com aqueles que são nossos irmãos. Nós somos um corpo só, e nós somos individualmente membros uns dos outros. Você não foi esquecido. Se você talvez está pensando que você foi esquecido, Deus não esqueceu de te dar um dom. Você tem um dom. Você lembra que o pastor pregou semana passada, falando a respeito sobre as diversidades dos dons, sobretudo aquele dom do conhecimento, o dom da sabedoria, né? A diferença entre o dom do conhecimento e o dom da sabedoria é interessante, né? Toda a sabedoria você pode ter só de buscar Deus, que até Tiago repete. Depois eu lembrei desse texto, eu lembrei e estudei em casa. Se você tem falta de sabedoria, peça a Deus. É um dom que você pode pedir. E aqui no final desse texto diz a mesma coisa. A Bíblia sempre repete as coisas que são importantes. Você tem a falta de um dom que você sabe que precisa na sua vida. A Bíblia diz: entretanto, procure com zelo os melhores dons. Se alguém tem falta de sabedoria, busque a Deus, que a todos dá igualitariamente, literalmente. Deus não faz acepção de pessoas. A todos ele dá sabedoria, se pedir. E a sabedoria não envolve diploma, não precisa de conhecimento de graduação, pós-graduação, preparo específico numa determinada disciplina e ciência. Porque, na verdade, outro nome para dom de conhecimento é dom de ciência. Então, é um mestre, pessoas mestres. Existem mestres na igreja, glória a Deus por isso. Mas o dom de sabedoria, todo cristão tem que buscar esse dom, que é um dos melhores dons. Tem gente que pensa que o dom de profecia é que é maior. E, de fato, Paulo também diz, né? Profetize também. Mas, vocês estão entendendo que Deus não esquece ninguém, não deixa ninguém para trás em termos de dons. Que você tem um dom, peça a Deus. Mas não peça para você mesmo usar com seu próprio interesse pessoal, para orgulho, desempenho, igual muitas pessoas que usam errado os dons de Deus. Deus deu dons para crescimento e edificação do corpo. As pessoas querem um engrandecimento pessoal. Isso é errado, não colocar à disposição e a serviço do corpo de Cristo os dons que Deus deu para ele. E aí eu lembro de novo daquela famosa frase que vem escrita no final e atrás do carro, né? O que vem escrito no nome das frases preferidas que vem escrito atrás do carro? Propriedade exclusiva de Deus, foi Deus que me deu, né? E às vezes os carros levam as pessoas para longe de Deus. Meus amados, nessa breve reflexão sobre esse importante texto, é falado aqui muito sobre Deus ter estabelecido na igreja apóstolos, profetas, em primeiro lugar apóstolos, segundo profetas, em terceiro lugar mestres,
e operadores de milagres. Engraçado que ele deixou de fora aqui os pastores, né? E isso é bom. Isso é interessante. Os pastores, eles são um dom de serviço. Eles estão relacionados com o serviço. Amém? Operadores de milagres, dons de curar, dons de ajudar, é o dom de socorro. Tem algumas pessoas aqui que têm dom de socorro. Tem algumas pessoas que têm dom de hospitalidade. Tem pessoas aqui que têm dom de misericórdia. Tem pessoas aqui que têm dom de governo. Tem pessoas que têm dom de fé. E nós precisamos de pedir um dom muito específico que Deus também nos deu, que colocou à disposição, mas a gente tem que aprender a pedir, porque se a gente não pede, a gente não entende que para coisas egoístas, Deus não dá mesmo. Mas quem tem o coração certo nas coisas de Deus, é aí que a gente lembra, Joaquim, aquele livro, O Homem Segundo o Coração de Deus. Quando você pede as coisas com o objetivo certo para buscar as coisas de Deus, Deus te dá porque sabe que você está pedindo, para que você está pedindo. Eu estou falando do dom de liberalidade. Sabe o que é o dom de liberalidade? É o dom de você enfiar a mão no bolso e tirar uma maço de nota de 200. Agora é 200. Tem 200 essa nota e já apareceu por aí. Não sei se você já viu. O louco Ará. Pois é, tá por aí. Gente, eu estou falando aqui, é sério, eu estou falando assim, não gosto de ficar me baseando em experiência, mas é uma coisa que eu aprendi há muitos anos, eu sei que isso dá certo. Muitas vezes nós estamos sacrificando tantas coisas importantes, sacrificando nossa família, nós estamos abrindo mão do nosso ministério na igreja, não estamos conseguindo servir ao Senhor e não estamos conseguindo nem vir na igreja. Pede a Deus o dom de liberalidade. Pede a Deus, é um dom de você manter as coisas na igreja financeiramente. Isso é um dom super importante. Tem gente que não pode ir lá na África, não pode ir lá no Sudão, não pode ir lá no Líbano, mas o ministério dele é enviar. Ele ajuda a pagar a mensalidade de um missionário, preparando pessoas para poderem ir para tudo quanto é lado do mundo. Esse é o dom de liberalidade. E você pensa que uma pessoa dessa é pobre? Não. Deus precisa de gente rica assim. Então, assim, no meio de um montão de mensagem que tem por aí, só falando que se você fizer isso, Deus vai te dar aquilo, para você ser rico, para você ter a casa de 3 andares, com 4 carros na garagem, tudo errado. Tudo errado. Isso só desperta a ambição das pessoas. As pessoas ficam querendo fazer negociata, né, com Deus. Tudo errado. Não é assim. Tem que orar e pedir a Deus, Senhor, eu quero servir o Senhor direito. Me ajuda a te servir, que eu não estou conseguindo te servir. Eu quero ganhar mais e trabalhar menos. Simples assim. Ora direito. Mas não fica assim de bobeira, não. É orar e vigiar. E esperar até acontecer. Não é orar e esquecer depois que orou. Porque uma coisa é que o Espírito Santo depois vai te lembrar. Olha o que eu estou te falando em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito Santo. Daqui a um tempo, se você colocar isso aqui que eu estou te falando na prática, daqui a um tempo, Deus vai te lembrar, olha que eu te falei. Eu te dei isso, te dei esse emprego, te dei essa condição para você trabalhar menos e ganhar mais, para você cuidar dos meus lá na igreja. Para você servir melhor no corpo de Cristo, onde eu te coloquei. Para você ajudar as pessoas. Porque se você esquecer disso, Deus vai e toma tudo de novo. É assim que as coisas funcionam. Mas a nossa maturidade vai nos ajudar. E eu também quero dizer, que aqui está falando uma coisa, só para finalizar mesmo, os dons de operar milagres, os dons de curar. Irmãos, ele está falando aqui no versículo 29, será que todos são apóstolos, profetas, todos são operadores de milagres? Eu me sinto totalmente livre para dizer para os irmãos, os dons
do Espírito Santo não cessaram em Atos. Eles não cessaram. O que acontece, meus amados, é que eles não têm aparecido ultimamente. Mas toda vez na história dos avivamentos bíblicos, quando você estuda a história da igreja, você começa a perceber que no meio dos despertamentos espirituais, os dons de milagres, os dons de curar, começam a aparecer por algum tempo. Por algum tempo. Em 1950, 1960, nós temos registro, pastor Zé Henrique Nascimento, um grande mover espiritual da renovação carismática batista em todo o Brasil, começando aqui em Belo Horizonte e em Curitiba. Deus realizou grandes milagres através do Senhor, e aconteceu porque estava acontecendo um grande avivamento. Estava em curso um grande avivamento com muitas pessoas de oração que não tiravam os seus joelhos da terra. Haviam pessoas pedindo e orando a Deus por um grande mover espiritual, e isso de fato aconteceu. E durante um tempo, os dons de operação, eles surgiram. Por quê? Porque houve um despertamento e um grande avivamento local. Como já aconteceu na Europa, já aconteceu lá na Street, lá de Samuel Morris, lá na Inglaterra e nos Estados Unidos. E ao longo da história você vai ver muitas vezes que os dons de curar, os dons de milagres acontecem quando existe fé efervescente, quando existe um grande mover de avivamento. E é isso que nós temos que orar e pedir a Deus, que desperte e levante o povo. Não para fazer barulho, não para barulho, mas verdadeiramente para arrependimento e confissão de pecados. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, eu então ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Portanto, recapitulando, é Deus quem faz a igreja, por isso nós devemos tomar todo cuidado com a vaidade, com o orgulho, com a reclamação. Existem muitos defeitos na igreja, eu falo a igreja como um todo, existem muitos líderes falsos, mas a igreja é de Deus, e aqueles que não são de Deus, Deus simplesmente os tira. Amém? Eu quero registrar, por favor, na área de trabalho, tem uma foto aí de algo que aconteceu esse fim de semana. Olha aquela foto ali de 139. Enfim. Maravilha. Aqui estão os pastores da nossa localidade. Eu só estou colocando isso aqui como registro que tem a ver com unidade. Alguns pastores atenderam um chamado que o Senhor tem feito e me incomodado há muitos anos, para que a gente pudesse reunir as lideranças dessa comunidade, para que nós pudéssemos fazer um concerto e começássemos a pensar em relacionarmos uns com os outros. Havia desconfiança, havia questões, e isso sempre impediu a comunhão, gerando desconfiança. E aí nós conseguimos ontem pela primeira vez, dia 26/6/2020, nós conseguimos fazer essa reunião com esses pastores, alguns outros foram convidados, não conseguiram chegar dessa vez, mas da próxima estarão, né, pastor? Mas isso é uma grande vitória. Isso é uma grande vitória, porque não adianta reunir o povo enquanto não começar a fazer um concerto entre os pastores. Isso é o começo, porque o Brasil, gente, só isso mesmo. O Brasil está começando a sair de dentro de um buraco sombrio de desesperança. Nós estivemos à beira do abismo e do caos. Mas a igreja que aí está, ainda não tem condições de liderar a condução da nação para Cristo. E é preciso que haja cura na liderança, dos pastores, entre os irmãos.
para que essa igreja seja preparada para liderar um avivamento espiritual que conduza essa nação aos pés de Cristo. Amém? Que Deus nos ajude, que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos ajude, que Ele mesmo que fez a igreja, Ele a fez com esse objetivo. Em Efésios 4 diz assim: por isso eu, prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que vocês foram chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, e também uma só esperança, para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, o Pai de todos, que é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Vamos orar? Incline a sua cabeça no lugar onde você está. Eu não sei qual é o seu dom, e não sei se você sabe qual é o seu dom. Por favor, entenda qual que é a disposição dessa palavra, que tem essa finalidade de aperfeiçoamento dos santos, de edificação. Deus, são tantas as nossas falhas, as nossas infantilidades. Dá-nos, ó Deus, a humildade para termos o senso de serviço a Ti, despertar para a necessidade de Te servir. Não é uma forma de tentar pagar o impagável, pois a graça que nos foi ofertada de graça não é, ó Deus, uma salvação que pode ser paga com serviço, com tempo de serviço na igreja. Nós não conseguimos e nem queremos fazer isso. Queremos simplesmente nos importar com nossos irmãos, nos entregarmos a eles. As conquistas deles sejam as nossas alegrias, Senhor, e assim também as perdas deles sejam também nossos motivos de tristeza e preocupação. Ajuda-nos, ó Deus, se estivermos presos em alguma coisa, para que o Senhor possa nos ajudar, nos usar com os dons do serviço para o corpo, para que todos possamos congregar regularmente na igreja do Senhor. Que nada possa faltar, ó Deus, mas pelo contrário, possamos sempre ter para abençoar, sempre poder abençoar. Pai, em nome de Jesus, que o povo possa, eles mesmos, ó Deus, nessa experiência crescente contigo, possam cada vez mais estar livres para poder te servir, cada vez mais livres. E aquilo que, ó Deus, eu tenho orado a Ti, pois eu tenho percebido, Senhor, a luta. Pai, que o teu povo, que os seus filhos possam trabalhar menos. São trabalhadores, são honestos, graças a Deus. Somos assim, Pai. Mas que o teu povo possa trabalhar menos, cuidar mais da saúde. Ó Pai, nos ajuda a cuidar mais da saúde, para podermos viver mais tempo nessa terra com sabedoria. Ajuda os seus filhos, ó Deus, a ganhar mais, para abençoar a tua igreja. E abençoar mesmo, servir ao Senhor. Eu quero dispor os meus dons a serviço do corpo de Cristo, da edificação da igreja. E a tua igreja, cada membro, seja membro do corpo. Que ninguém possa se sentir cortado do corpo, fora, deslocado, como um peixe fora d'água. Nos ajuda a crescer nessa comunhão também. Pois nós somos família e nós devemos agir como famílias. Tira-nos, ó Deus, a timidez, o nosso medo de nos entregar, o nosso medo de confiar em alguém. Cura-nos, ó Deus, daqueles que precisam ser curados. Queremos nos entregar para a Tua obra. Esse privilégio de trabalhar para um Deus que não precisa de nada. Se não quisesse, não precisaria contar com ninguém, mas Ele mesmo assim, para privilégio nosso,